Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo. Durante a ceia, tendo já o demônio posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a determinação de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai tinha posto em suas mãos todas as coisas e que saíra de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, depôs as vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, lançou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Palavra da salvação. Comentário João 13, de 1 a 5. Santo Agostinho. Páscoa, como alguns consideram, não é um nome grego, mas hebraico. De maneira oportuna, as duas línguas têm para essa palavra um significado concorde. Porque, em grego, o verbo padecer é pasquein. Disso se entende que Páscoa quer dizer paixão, tendo o nome se originado daquele verbo. Na língua hebraica, Páscoa quer dizer atravessar, e foi comemorada a primeira vez depois que haviam fugido os hebreus do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Agora, a imagem profética é verdadeira e completa, porque, conduzido Cristo como um cordeiro à imolação, cujo sangue ungiu nossas portas, ou seja, as nossas frontes com o sinal da cruz, fomos libertados tanto da perdição desse tempo quanto do cativeiro no Egito e conduzidos a uma suma travessia salvífica, saindo debaixo do diabo e indo ao Cristo, e deste tempo instável ao seu reino firmíssimo. E esse nome, ou seja, Páscoa, nos dá o evangelista a interpretação, dizendo: sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai, eis a Páscoa, eis a travessia. E então amou os seus até o extremo, para que deste mundo, por ele, que é a cabeça, ultrapassassem por amor dele. E que extremo, qual fim é esse, a não ser o Cristo? O fim de toda a lei é Cristo, pela justiça de todos os crentes, fim que melhora, não destrói. Parece-me que essas palavras podem ser entendidas humanamente. Assim Cristo amou aos seus até a morte. Mas não como se o amor acabasse com a morte, daquele que a morte não pode matar. A não ser que talvez se entenda assim: até a morte os amou, isto é, amou-os, até mesmo morrendo por eles. E então, durante a ceia, ou seja, e tendo posta a mesa para o serviço dos convidados, a ceia, estar pronta, não deve ser tomada num sentido de que havia sido consumida ou terminada, porque a ceia ainda estava sendo servida quando ele se levantou e lavou os pés dos discípulos, porque então ele se sentou novamente e deu ao traidor um pedaço de pão. E disse: o diabo já inspirou o coração para que Judas Iscariotes o traísse. Esta tentação espiritual é chamada de sugestão, que não vem pelos ouvidos, mas pelos pensamentos. O diabo inspira sugestões, as próprias sugestões misturadas à imaginação humana. Já estava decidido no coração de Judas, por sugestão do demônio, que o discípulo entregaria seu mestre. O evangelista, estando a ponto de falar da imensa humildade do Senhor, antes quis fazer o elogio de sua excelência, e por isso disse: sabendo que o Pai tinha posto em suas mãos todas as coisas, entre elas, portanto, o próprio traidor. Isto é, sabendo que saíra de Deus e a Deus voltava, e que nem abandonava a Deus quando dele saía, nem a nós quando a ele retornava. Tendo o Pai lhe dado todas as coisas às mãos, nosso Senhor, todavia, não lavou as mãos dos discípulos, mas os pés, e sabendo
que de Deus saíra e a Deus seguia, cumpriu uma tarefa não de Deus e Senhor, mas de homem e escravo. Depôs as vestes aquele que, sendo Deus, se anulara a si mesmo, cingiu-se de toalha aquele que assumiu a forma de escravo, encheu de água a bacia para lavar os pés dos discípulos, aquele que na terra verteu sangue para tirar a sujeira dos pecados. Ora, com a toalha de que estava cingido, enxugou os pés que lavara, assim como com a carne de que estava vestido, firmou os passos dos evangelistas, e para cingir-se da toalha, depôs as vestes que levava, já para receber a forma de servo, quando anulou a si mesmo. Não depôs o que tinha, mas recebeu o que não tinha. E para ser crucificado, foi despojado de suas vestes e morreu envolto de uma toalha, e toda a sua paixão é nossa purificação. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 6 a 11. Chegou, pois, a Simão Pedro. Pedro disse-lhe: Senhor, tu lavares-me os pés? O que eu faço, tu não o compreendes agora, respondeu-lhe Jesus, mas compreendê-lo-ás depois. Pedro disse-lhe: Não me lavarás jamais os pés. Se eu não te lavar, respondeu-lhe Jesus, não terás parte comigo. Simão Pedro disse-lhe: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse-lhe: Aquele que se banhou não tem necessidade de se lavar, pois todo ele está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Ele sabia qual era o que o ia entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Palavra da salvação. Comentário João 13, de 6 a 11, Santo Agostinho. O que significa essa palavra tu? O que significa essa outra me, de lavares-me? São antes para ser meditadas do que ditas, sob risco de a língua não conseguir desenvolver o que a alma concebeu dignamente delas. Não devemos acreditar que Pedro não aprovasse ou rejeitasse algo que outros já haviam permitido antes dele. E, desse modo, não se pode entender que outros já haviam sido lavados antes dele e que Jesus veio a ele depois dos outros. Quem ignora que o Santo Pedro era considerado o primeiro dos apóstolos, mas Cristo começa com ele. Assim, quando o Senhor começou a lavar os pés, chegou perto daquele com quem havia de começar, isto é, Pedro. E então Pedro ficou espantado com uma ação que qualquer um deles teria se espantado. E Jesus respondeu, dizendo-lhe: O que eu faço, tu não o compreendes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Pedro, mesmo aterrado pela sublimidade daquele feito do Senhor, segue em oposição àquele ato cujo motivo ignorava. Vendo Cristo humilhado aos seus pés, não o tolera, pois segue. Pedro disse-lhe: Não me lavarás jamais os pés, isto é, jamais o permitirei. O que, afinal, não acontece em toda a eternidade, não acontece em tempo nenhum. Está dito desta forma: se eu não te lavar, embora se trate de lavar apenas os pés, do mesmo modo como se costuma dizer calçote, embora apenas o pé seja calçado. Mas Pedro, agitado entre o amor e o temor, teve mais medo de que Cristo lhe fosse negado do que rebaixado até os seus pés. Daí que siga. Simão Pedro disse-lhe: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Todo ele está limpo, exceto os pés, que é necessário lavar, pois o homem todo é lavado no batismo, não com exceção dos pés, mas por inteiro. Depois, contudo, vivendo em meio às coisas humanas, fatalmente pisa a terra. Os próprios afetos humanos, pois sem os quais não se vive esta vida mortal, são como os pés, em que somos afetados pelas coisas humanas, de modo que,
Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. Se, porém, confessamos os nossos pecados, aquele que lavou os pés dos discípulos nos lavará dos pecados até os pés com que andamos na terra. Das palavras dessa passagem, depreendemos que Pedro já fora batizado, pois sabemos que os discípulos, por meio dos quais batizava, já eram batizados, quer pelo batismo de João, como pensam alguns, quer pelo de Cristo, o que é mais provável. Aquele, afinal, que não se desdenhou do humilde ministério de lavar-lhe os pés, não teria desprezado o ministério do batismo, delegando a seus servos, batizados, o batismo do resto da humanidade. Daí segue: vós estáis limpos, mas não todos. Para que não precisássemos investigar o sentido dessas palavras, o próprio evangelista o esclarece acrescentando: ele sabia qual era o que o ia entregar. Por isso disse: não estáis todos limpos. Ou ainda, os próprios discípulos, como já estivessem banhados, não precisavam lavar senão os pés, porque o homem, enquanto vive neste século, contrai pelos humanos afetos a sujeira da terra que pisa com os pés. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 12 a 20. Depois que lhes lavou os pés e retomou as suas vestes, tendo-se tornado a pôr à mesa, disse-lhes: compreendeis o que vos fiz? Chamais-me mestre e senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se eu, pois, sendo vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreendeis essas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Não falo de todos vós, sei os que escolhi, porém é necessário que se cumpra o que diz a Escritura. O que come o pão comigo levantou o seu calcanhar contra mim. Salmo 40:10. Desde agora vô-lo digo, antes que suceda, para que, quando suceder, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Comentário João 13, de 12 a 20. São João Crisóstomo. Já não fala só a Pedro, mas a todos quando diz: chamais-me mestre e senhor, com o que aceita o juízo deles. Em seguida, para que não se pense que essas palavras se devem apenas ao obséquio deles, acrescenta: e dizeis bem, porque o sou. Nosso Senhor toma um exemplo de coisas maiores para que operemos as que são menores. Ele, afinal, é o Senhor. Já nós, se fizermos o mesmo que ele fez, o faremos aos nossos companheiros de servidão. Por isso acrescenta: dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Ainda, incitando-os a lavar os pés, acrescenta: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Que é como se dissesse: se essas coisas foram feitas por mim, cumpre muito mais que sejam feitas por vós. Pois compreender, todos compreendem, praticar, porém, nem todos. Em seguida, nosso Senhor repreende o traidor não às claras, mas nas entrelinhas, dizendo: não falo de todos vós. Em seguida, para não entristecer muitos de seus discípulos, acrescenta: porém é necessário que se cumpra o que diz a Escritura. O que come o pão comigo levantou o seu calcanhar contra mim, mostrando que não era desconhecedor da futura traição,
e que era mais do que capaz de coibir a Judas. E não disse: me trairá, mas levantará contra mim seu calcanhar, querendo com isso representar o ardil e a ocultação da emboscada. Ora, nosso Senhor diz: quem come comigo do pão, isto é, quem é por mim alimentado, quem comungou da minha mesa, para que, quando sofrermos algum mal da parte dos nossos servos ou de gente mais relés que nós, não nos escandalizemos, mas voltemos os olhos ao caso de Judas, que, enriquecido de infinitos bens, pagou com o mal seu benfeitor. Como, pois, os discípulos haviam de sair para pregar e sofrer muitas coisas, nosso Senhor os consola de dois modos. Primeiro, prometendo-lhes seu próprio favor, ao dizer: bem-aventurados sereis se as praticardes. Depois, prometendo o dos outros, já que haviam de receber muitos benefícios dos cuidados dos homens, daí que acrescente: em verdade vos digo, que quem recebe aquele que eu enviar a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.